Olá, eu sou Jaci Penteado, escritora de livros infantis. Hoje eu vou falar com vocês sobre como devemos ensinar a criança a aprender a gostar de ler. A criança não aprende a gostar de ler simplesmente por gostar. Ela aprende pelo exemplo, certo? Então, os pais, as mães, as avós, as tias, aqueles que convivem com a criança, devem avocar para si a responsabilidade de ajudar a criança a ler, a gostar de ler, a entender o que lê. Não deixar para a escola. A escola vai dar o conhecimento da alfabetização, enquanto que em casa nós vamos dar o conhecimento e o exemplo, que é o que os pais devem fazer, os pais, os avós, os tios, né, que convivem com a criança, dela gostar de ler, dela gostar de ouvir história, de contar histórias. Uma criança não quer ser jogador de futebol simplesmente porque um dia acordou sonhando que ia ser um jogador de futebol. Não, ele assiste na televisão, ele vai com o pai ao campo de futebol, ele vai nas peladas, ele vê aquela pessoa jogando, gosta, ele vê todo mundo aplaudindo. Então o sonho dele um dia é ser jogador de futebol. Assim é o leitor. A criança que tem o exemplo do pai, da mãe, da avó, né? Do tio, que vive lendo, está sempre com um livro, conta-lhe as histórias, né? Então, essa criança, ela tem o exemplo dentro da casa dela. E ela, desde pequenininha, vendo isso daí, ela passa a ter aquele amor pelos livros, para contar histórias. Eu vou contar um caso aqui que ocorreu comigo recentemente. Eu tenho um bisneto de 5 anos. Ele não sabe ler. E nós fomos ao shopping. E lá no shopping tem aquelas bancas de promoção de livros. E ele ficou encantado. Parece até que é a avó Jaci. Por quê? Vovó Jaci não pode ver uma livraria que quer já entrar lá dentro. É um ratinho de livraria. Gosta de ficar vendo os livros, folheando, lendo. E ele correu, vovó, vamos. E nós dois fomos até a banca. Ele olhou um, olhou outro, até que enfim ele achou um livro que pela capa, pelo desenho da capa, ele reconheceu uma historinha que eu havia contado para ele. Porém, esse livro tinha um diferencial. Só que ele catou o livro nas mãozinhas, folheou como se fosse um adulto folheando um livro. Foi a coisa mais engraçada. E aí ele olhou e falou assim para a mãe dele: mamãe, leva esse livro para mim. Aí a mãe dele falou assim: tá bom, vamos levar. Vamos ver quanto é. Nisso o vendedor chegou até ele e viu que ele era apenas uma criança e que provavelmente não sabia ler. Aí ele falou assim: você viu o livro? Ele: sim. Gostou do livro? Sim. Mas você viu que o livro não tem nenhuma figura? É só escrita? Ele: sim. Mas mesmo assim você quer levá-lo? Ele: é da historinha da Peppa. E eu quero essa história. Aí o homem ainda virou para ele e disse: mas você não sabe ler, como você vai entender a história? Aí ele falou assim: não, eu não sei ler, mas a vovó Jaci lê para mim. Não é, vovó Jaci? Eu rindo falei: sim, eu leio para você. Então vocês veem aí o costume, o exemplo de darmos para nossas crianças. Por quê? Eu aqui em casa, eu conto historinhas
para os meus netos, para o meu bisneto, contava para os meus filhos, e todos eles amam história. Todos eles gostam de livrinhos de histórias. Então é isso que eu quero passar para vocês, pais, mães, né? E também para avós, bisavós, tios, que convivem com as crianças em casa. Para de ver futilidade em celular, esse negócio, eu vou ver isso aqui. Tá, tem a sua horinha, mas demonstre para ele que você gosta de livros, que você gosta de ler, e conte para eles como é que se faz para utilizar um livro para ler. Primeiramente, a gente olha a capa, vê o nome da história, vê o nome do autor, vê o nome também do ilustrador, né? E depois vocês vão mostrando de onde, para que lado você deve folhear o livro. Assim, nós temos que fazer, porque é nossa responsabilidade exclusiva, tá? Da leitura e contação de história para crianças. Observe e repitam e façam com que eles imitam a sua capacidade de ler e contar histórias. Eu sou vovó Jaci, eu tenho o meu canal do YouTube e ficaria feliz se você se inscrevesse e também compartilhasse meus vídeos. Obrigado.